Capítulo 2: A sacerdotisa, a mãe divina, o sagrado feminino, a virgem, o inconsciente. As sacerdotisas são as guardiãs do saber secreto. Esse arcano fala sobre conhecimento que vem da observação, da leitura e da intuição. No tarô, ela é o inconsciente e o aprendizado silencioso, diferente do mago, né, que é o consciente que age e se expressa. Hoje, a gente vai desvendar todas as camadas desse mistério: simbólica, psicológica, histórica, arquetípica e prática, para entender a vastidão e os segredos do mar que a sacerdotisa esconde aqui atrás desse véu. Ela senta em frente a um véu. E o que tem atrás desse véu? Segredo. Na verdade, muitos segredos. Uns que ainda hão de ser revelados e outros que vão continuar atrás do véu como um mistério. Esses segredos e mistérios são representados por um mar, né, que a gente consegue ver. Deixa eu mostrar mais perto. Que a gente consegue, né, dar uma vislumbrada aqui, né, por trás do véu. E esse mar é um dos símbolos do inconsciente coletivo, onde o nosso consciente dá só uma molhadinha de pé. Esse é o véu de Ísis, que fala: eu sou o que era, o que é e o que sempre será. Mortal algum jamais pode descobrir o que jaz debaixo do meu véu. Ou seja, não se pode forçar e nem definir o inconsciente. O arcano da papisa ou sacerdotisa é uma das cartas mais enigmáticas e misteriosas que a gente vai ver no tarô. E, consequentemente, é uma das mais difíceis de traduzir e explicar para céticos. Para quem já tem uma familiaridade com o que esse arcano representa, vai ser um vídeo bem gostoso, né? Pelo menos eu vou dar o meu melhor para que seja para todo mundo. Até porque esse é provavelmente o arcano feminino mais relevante de todo o tarô. E honrar ele é não só um dever, mas um prazer. Por que a sacerdotisa é o arcano feminino mais relevante, sendo que a gente tem as maravilhosas e incríveis imperatriz, estrela, força, justiça, tal? Porque ela, o louco e o mago são, na verdade, as três únicas personagens no deck inteiro. Todas as pessoas, todas as cartas que a gente vai ver no tarô são uma faceta de um deles. O louco é o estado primordial da psique, né, o self como caos criativo inicial. O mago é o melhor uso do consciente e a papisa é a guardiã do inconsciente. Todos os arcanos descrevem o nosso processo de desenvolvimento para fazer os três aspectos da psique trabalharem em harmonia, para a gente então conseguir superar nossas fraquezas, medos, né, confusões e se tornar um com o mundo à nossa volta. E para entender esse processo, a gente precisa olhar só para 4 cartas. Os 4 arquétipos que formam um padrão gráfico de evolução e consciência espiritual. Aí, fiz assim para ficar mais fácil de vocês verem que as cartas são pequenas. Então, as 4 cartas são o louco, o mago, a sacerdotisa e o mundo, né? Então, aqui. Então, o louco e o mundo, eles estão dançando, né? Eles são retratados como figuras alegres, né? Diferente do mago e da sacerdotisa. Se você der uma olhada no seu deck, você vai perceber que todos os arcanos maiores, menos o 0 e o 21, parece que estão parados, tipo posando para uma foto, né? Porque eles estão mostrando estados fixos da existência. Estados fixos da existência é quando a pessoa age, sente e vê um mundo sempre da mesma forma, né? Mesmo quando a vida muda. Né? Eles são padrões que a gente mantém ou repete por um tempo, né? Como se fossem lugares da nossa consciência. O 0, como a gente já viu, né? Antes, ele simboliza potencial infinito, né? Por ser ausência de número e ao mesmo tempo que contém todos os números em si. O 1 e o 2, eles são os primeiros números genuínos, né? A primeira realidade, ou seja, um estado fixo. Né? Eles formam os arquétipos de par e ímpar e, portanto, todos os opostos. Luz e sombra, masculino e feminino, passivo e ativo, etc, etc. E o 21, que é a última carta do tarô,
combina esses dois números em uma figura só. Né? Olhando na vertical, a gente vê os dois dançarinos. Né? O louco completamente vestido, como uma forma, né, de se proteger e como identidade provisória, porque como ego inicial, ele ainda não sabe quem é. Enquanto a figura do mundo está nua, já liberta do ego, né, pleníssima, completa e não vulnerável. O louco está distraído, prestes a cair ou pular de um precipício, enquanto a dançarina do mundo ela flutua no ar dentro de uma grinalda de vitória. O mago ergue a varinha mágica para o céu, que além da ideia de espírito e unidade, a varinha também simboliza a masculinidade como símbolo fálico. A sacerdotisa, já assentada entre os dois pilares, é símbolo de dualidade e feminilidade, né? O mundo já mostra uma figura feminina ou hermafrodita segurando as duas varinhas. Aqui, o feminino e o masculino já estão reunidos. Então, enquanto na linha horizontal o mago e a sacerdotisa mostram a dualidade dos opostos, a linha vertical mostra a unidade, o 0 e 21. Né? O louco sendo o estado perfeito antes da dualidade, antes que a consciência surja. Quando o louco entra em contato com a realidade e a consciência surge, o louco muda e se fragmenta, né? Se divide. A cruz no meio do peito da sacerdotisa tem as 4 pontas do mesmo tamanho, ó, simbolizando o encontro dos planos vertical e horizontal, né? Sendo o plano terreno, o horizontal, e o vertical, o espírito que desce. Então, você imagina, né, a importância do ponto central, onde essas linhas se encontram. Bem-vindos à tribo dos dobradores de éter. Se você chegou aqui por acaso já não é mais. Eu me chamo Lady K e esse estudo aqui eu fiz pensando em você que sempre quis aprender os mistérios por trás de cada carta, mas nunca teve oportunidade ou dinheiro para aprender a interpretação dos iniciados que criaram e decodificaram os símbolos dessa arte sagrada dividida em 78 peças. Esse estudo vai pelo viés hermético, então é um estudo profundo e denso para quem tem vontade e curiosidade genuína de aprender o tarô. Nessa série, então, a gente não vai falar muito sobre a abordagem pop do tarô, porque já tem bastante desse conteúdo aqui no YouTube. No Codex Arcana você vai aprender de onde vem o significado dos arcanos e assim a sua leitura vai ficar muito mais fluida e rica, sem ficar presa a palavras-chave, né? Então toda sexta tem um vídeo novo, toda quinta-noite tem live para tirar dúvidas e todo dia um shorts com conteúdo inédito sobre o arcano da semana. Então já me segue para não me perder no oceano do seu algoritmo e porque também tarô é troca, né? E esse canal só vai ter continuidade se você estiver comigo. Faz uma pausa agora, dá um like aqui nesse vídeo e principalmente se inscreva no canal, porque é se inscrevendo que você me anima a trazer o próximo vídeo. Quando você se manifesta, você mantém viva a dobra do éter. Obrigada pelo apoio, bora lá e que machou! A sacerdotisa é água pura e, portanto, ela é regida pela lua. O vestido dela forma essas ondinhas aqui, né? Que vão em direção aqui à borda da carta. E cada poça, cada rio, cada fio d'água, qualquer água que você vê no tarô, vem do vestido dela. Ela é a nascente, a fonte original da água sagrada que purifica, limpa, cura, revela, consagra, abençoa, né, e traz abundância. A associação da regência da lua nesse arcano é feita também pela letra hebraica Gimel, né, que é o camelo, que simboliza a travessia e a ponte entre dois mundos. A lua foi dada para Gimel na Sefer Yetzirah, o livro mais antigo da Kabbalah. A lua é o barco do céu e o camelo era o barco do deserto. Né? No tempo em que o tarô foi criado, o camelo conectava povos e países como nada antes dele. Antes eles usavam um jumento, né? Mas o camelo ia bem mais longe, muito menos tempo. O espaço entre as duas corcovas do camelo, né, forma o crescente da lua, assim como a papisa, né, carrega sempre a coroa tríplice na cabeça, que torna ela soberana dos caminhos da magia e da conexão espiritual.
papis é vaso, receptáculo, em que recebe o espírito que desce no plano material. E aí, ou ela manifesta ele, ou mantém atrás do véu. Né? Ela incuba sem jamais ser tocada. É uma floresta virgem, cheia de potencial. Tipo quando a gente sobe num lugar alto e olha a imensidão de uma mata e imagina quanta coisa aconteceu e está acontecendo ali. Quantas espécies de animais, de plantas, de insetos e tantas outras coisas que a gente nem imagina, né, que ainda nem foram e talvez nem sejam descobertas, né? Tem uma tribo indígena inteirinha na Amazônia que só foi descoberta em 1982, né, quase 500 anos depois da gente ter chegado no Brasil. Né? Gente, isso aqui não é tarô, tá? Isso aqui é um oráculo de arquétipos que eu tenho e eu adoro, assim, e me ajuda muito, assim, a fazer conexão. Tem insights sobre os arcanos, né? Eu estou usando aqui para, quem sabe, ajudar vocês também. Então, a energia de toda a criação desce até ela e não profana essa pureza, né? Ela é o que existe de mais secreto e misterioso em você e de mais puro e divino também. Ela guarda, inclusive, o mistério do milagre da concepção e do parto, né? Que por muito tempo foi um mistério das mulheres e antigamente os homens não podiam assistir ao nascimento dos filhos como hoje em dia. E esse é um bom exemplo, né, de um dos segredos revelados da sacerdotisa. Como ela é regida pelo número 2, ela é a ponte entre os opostos, né, sentada aqui entre dois grandes pilares. Né. Na carta eles parecem pequenos, mas se a gente pudesse ver como eles realmente são arquetipicamente, eles seriam gigantes, que nem árvores centenárias. Porque esses são os dois grandes pilares do Templo de Salomão, com as iniciais dos nomes em hebraico no Rider-Waite-Smith aqui, né? O B de Boaz, o pilar preto da negação, que bate o pé e diz não, né? E J de Yaquim, o pilar branco da afirmação. Ela, sentada no meio dos dois, representa a união do consciente e do inconsciente. A essência dela é o paradoxo do número 2, né? Que abrange tudo. Luz e escuridão, bem e mal, vida e morte. E que nem o símbolo do yin yang, as letras com cores diferentes do significado delas, né, falam que a dualidade é uma ilusão, quando um está carregando o outro dentro de si. O 2 é o número da dualidade sagrada, da escuta, do reflexo, do mistério do outro. A gente entende e enxerga a realidade através do conceito da dualidade, né? Dia, noite, céu e terra, positivo e negativo, as cadeias complementares do DNA, o lado esquerdo e direito do cérebro, os olhos, ouvidos, pulmões, rins, ovários, né? O 2 é o modelo básico da criação orgânica. Por isso ele rege também a vida fértil e o ritmo biológico. O número 2 se chama reflexão. Simboliza a consciência de que a gente não é um só, de que existe um outro, né? Um fora de mim. Se um é o eu, o 2 é o outro. Sem o 2 não existe diálogo, né? Não existe relação. Sem o 2 não existe espelho. O trabalho alquímico é sempre unir o 1 e o 2 num 3, que é a criança filosófica. Por isso o 2 é considerado o número de transição. Ele não resolve, ele prepara o terreno. É espera consciente, né? Incubação, a gestação do invisível. Ela guarda o que ainda não foi revelado. E por isso que muitas iniciações espirituais começam com uma fase de silêncio, de recolhimento, né? Escuta profunda. Alguns sistemas cristãos e gnósticos consideram o número 2 o número da consciência redentora, porque ele reconhece a dor no mundo, né, pela separação, abre espaço para o outro na empatia, trabalha pela harmonia na mediação e antecipa a vinda do 3, que é a síntese, né, o Cristo. Ou seja, o 2 prepara o campo para a cura. Sem ele, a compaixão não nasce e o 3, que é a criação consciente, né, não se realiza. Se o 1 é um instante eterno, o 2 introduz a repetição. E é aqui que o tempo deixa de ser ponto e vira ciclo. Dia e noite, lua cheia e nova,
maré alta e baixa. Por isso o 2 está ligado com a lua no tarô, né? E a todos os símbolos que oscilam, as emoções, a memória, a intuição, fases, né? Essa camada é muito importante para compreender o 2 como o número da sabedoria intuitiva, né? E não só da passividade. O 2 marca a primeira queda da unidade, né? E com ela surge a possibilidade do conflito. Mas também é a partir do 2 que nasce o livre-arbítrio, porque só existe escolha se tiver mais de um, né? Se tiver mais de uma opção. Por isso, o 2 é a raiz da ética esotérica, não no sentido de moral, mas de discernimento energético. O 2 também é a escuridão fértil, e isso aparece muito na alquimia, na Cabalá, e nos mitos da criação, né? A matéria escura do universo, o vazio fecundo, né? O ventre escuro da mãe, onde tudo é preparado antes de nascer. Então, o 2 é essa noite alquímica que antecede o nascimento da luz. Então, o número 2 é sagrado para todas as divindades femininas, porque a essência do sagrado feminino é a receptividade. Mas então, gente, queria abrir um parênteses aqui para falar sobre os termos feminino e masculino no tarô, tá? Eles são usados para denotar polos positivos e negativos de energia, o yin e yang, o logos e o eros, os princípios de vida que operam em toda a natureza, né? Eles não se relacionam necessariamente com a questão de gênero em si, tá bom? Que o homem carrega o feminino, né, que é a anima, assim como a mulher também carrega o masculino, que é o ânimos. Né? E aqui a papisa representa para o homem um desenvolvimento muito elevado da anima, né? Enquanto que na mulher a papisa já é uma forma altamente diferenciada de eros, né? A feminilidade ou o eu espiritualmente desenvolvido. A gente vai ver a exaltação do aspecto mais ativo, sensual e terreno do feminino no próximo arcano. Esse aqui representa esse aspecto mais espiritual e receptivo do sagrado feminino, né? Na forma mais pura dele, né? Do silêncio que fala mais que 1000 palavras, da intuição como um poder real, que sabe, né? Quando, como e para quem se revela. O arcano 2 é o feminino interior soberano, né? Tão lindo e tão poderoso quanto todas as outras facetas da grande mãe são. A gente sempre tende a associar passivo com negativo, né? E, consequentemente, com inferior e fraco. Mas a passividade tem seu próprio poder. Dá para a mente a chance de trabalhar, né? As pessoas que vivem só em modo de ação, em movimento, nunca têm chance de refletir no que essas ações estão ensinando para elas. A passividade deixa o inconsciente se manifestar e falar com a gente. E, né, quem sabe não seja exatamente para evitar ouvir essa voz interior que muita gente nunca deu um tempo dessa ação e desse movimento. Porque nossa sociedade, que é baseada completamente em conquistas, né, conquista material, tem pavor do inconsciente. E sem acessar essa sabedoria, a gente nunca vai entender e conhecer de verdade o mundo e a nós mesmos. O próprio ato de tentar colocar em palavras, né, descrever ou definir a sabedoria do inconsciente, já distorce a qualidade dele, né? Limita, estreita, até falsifica, porque já está transformando algo que é fluido e indefinido em fixo e irracional. E nesse processo a gente perde a essência da coisa. E é por isso que a sacerdotisa não fala, porque o silêncio preserva o que não pode ser dito sem ser distorcido. Né? Ela se comunica de outra forma. A maioria das pessoas em algum momento da vida já sentiu, né? Você aí, provavelmente, né? Que entendeu um negócio de uma forma tão profunda que não consegue nem explicar. E aí se criam os mitos, né? As metáforas que a gente usa para tentar transmitir esse conhecimento profundo que a gente adquiriu, mas mesmo os mitos, assim como as explicações que eu estou dando aqui, são só símbolos. A sacerdotisa é a sabedoria interior no nível mais profundo que você possa imaginar. E nesse nível de profundidade não tem palavras, nem mito, nem explicação que chegue. Então aí a gente fica pensando, né, que é impossível chegar lá. Mas a verdade é só que a gente simplesmente não sabe como. Atravessar o véu da sacerdotisa seria conhecer de forma consciente a sabedoria irracional do inconsciente. E, by the way, esse é o objetivo por trás de todo o jogo dos arcanos maiores. A gente não tem acesso ao templo porque a gente não sabe acessar nós mesmos.
né? E por isso a gente tem que viajar pelos arcanos até chegar na estrela e na lua, onde a gente vai finalmente mergulhar na água e retornar com a sabedoria para a luz consciente do sol. Né? Mas a mente humana, ela precisa se conectar, né? Não só com si mesmo, mas com o mundo também. Então, a pessoa que tenta viver uma vida completamente passiva, ela se deprime, né? E fica cada vez mais presa num ciclo de apatia e medo. E se a gente não consegue penetrar o véu do templo, ele vira um lugar vazio sem sentido, né? Então, a sacerdotisa ela deve ser equilibrada com a postura voltada para fora do mago, né? Que predomina nos tempos de hoje, enquanto ignora a sabedoria da sacerdotisa. O equilíbrio é sempre o segredo por trás de tudo, cara, porque quando a gente se conecta com ela, a gente percebe a potência de tudo. E o nosso corpo vira um lugar sagrado para nós, né? A gente ouve com mais clareza a vontade divina ou a nossa intuição. Então, como eu já disse antes, né, são muitas as facetas da deusa, sempre ligadas com a lua, porque ela controla nascimento, crescimento e decadência também. O poder da influência da lua é sutil, mas muito forte, né? Controla as grandes marés e assim também é a natureza feminina. É cíclica, mutável, doadora de vida, mas que também promove, né, secas e enchentes. No esoterismo, a lua e a água, elas estão profundamente ligadas, né, entre si e com as mulheres. Simbolicamente, o feminino é a água, né, e mergulhando nas profundezas do feminino é que o masculino se conhece. Olhando para as imagens que vazam do inconsciente, a gente vai se conhecendo um pouco mais. Quando a gente fala das figuras mitológicas femininas, a gente lembra dos aspectos maternais, né, benevolentes, tudo, mas também sempre tem um lado mais dark e oculto, né, em evidência, definido, obviamente, pelos homens, né, e pela forma como eles idealizam o feminino. E para introduzir o feminino, é necessário apresentar todo esse arquétipo, né, de forma completa. Então, o tarô divide o arquétipo feminino em 2 trunfos e associa essas qualidades mais maternais e positivas com o próximo trunfo, que é a imperatriz. A sacerdotisa ela já representa um aspecto do feminino mais profundo e sutil, né, o do escuro, misterioso e oculto, tal, que a gente está falando aqui. E dessa forma ela se conecta com o lado virgem da Virgem Maria, né? O lado puro da filha de Shekinah. Shekinah é a glória manifesta de Deus no mundo físico, o aspecto feminino de Deus, né? Que é mãe, filha e esposa ao mesmo tempo. Esse aspecto do feminino é representado pelas deusas da lua, né? Tipo Ártemis, Ísis, Hécate, e pelas virgens também, como a própria Virgem Maria, Perséfone, Vesta, Sofia, e as profetisas e sibilas também. Os cabalistas e os ocultistas, eles não concordavam com a separação de homem e mulher em categoria, né? E ensinavam a unificação como objetivo final, que é mostrado pela dançarina do mundo, que a gente vai ver mais para frente. Eles estavam à frente da religião da época, que questionava até se as mulheres tinham alma, cara, né? E eram esses homens que criavam as categorias, né? Fazer o quê? Para esses religiosos, as mulheres eram misteriosas, estranhas, sutis demais, irracionais. E só quando elas estavam no papel materno que elas eram vistas como amorosas e misericordiosas. Não precisa ir muito longe, né? Até um tempo atrás, os filmes e as novelas viviam mostrando os caras simplão, né? Sendo manipulado por uma mulher ardilosa, dissimulada. Mas para o cabalista, né, para os cabalistas, o divino é dividido igualmente entre feminino e masculino. E na jornada do tarô, eles são o mago e a sacerdotisa, né? Embora a gente vai ver muito isso representado no tarô de outras formas, né, com outros arcanos. Porque o tarô enfatiza muito esse ponto. Uma vez que isso daqui é o ponto, né, do tarô, na verdade. E é extremamente relevante para a grande obra ou grande trabalho alquímico.
A papisa no aspecto negativo manifesta a frequência mais baixa do número 2. As dúvidas, a duplicidade, insegurança, canais fechados, né? Se sentir dividido, não encontrar paz interior. Fala também de isolamento, de solidão, espera, falta de paixão, passivo-agressividade. Como que fala em português? Silence treatment, agir na surdina, né? E muito sobre segredo. Fala sobre passividade na hora errada, ou por um tempo exagerado, né? Que acaba levando às fraquezas, né? O medo da vida, de outras pessoas. E o pior, né? Que é a perda do conhecimento mais precioso que a gente tem, que é a percepção que a gente tem do que acontece dentro da gente. No aspecto positivo, ela representa a reconciliação de opostos, né? E a paz que vem dessa reconciliação. Fala do potencial nas nossas vidas, né? Das possibilidades que a gente ainda não realizou, mas que a gente sente que são possíveis. A gente deve agir, ou esse potencial nunca vai ser realizado. Fala também sobre privacidade e silêncio, sobre saber, né, de forma intuitiva a resposta para o problema. Mais especificamente, fala sobre visão, né, e poderes ocultos e psíquicos, tipo clarividência, né? E os canais abertos, porque ela é a fonte, né, mais profunda da intuição e da sabedoria. As vestes azul e branca representam pureza, serenidade, espiritualidade. A Torá que ela carrega nas mãos é o símbolo do conhecimento sagrado, que às vezes aparece, né, como livro ou pergaminho, e também símbolo das verdades psíquicas que só estão disponíveis para a gente através de forma distorcida, né, como tipo mitos, sonhos. A coroa da deusa tríplice de Ísis faz dela soberana dos planos espirituais, ela é realeza. As romãs no véu são o símbolo universal do sagrado feminino. Representa a fertilidade, o útero, os ciclos de vida da natureza. Né? Elas estão ligadas também com o mito de Perséfone, que foi condenada a viver parte do ano no submundo porque comeu semente de romã. Né? Então ela simboliza a iniciação nos mistérios da vida e da morte e do renascimento. E o acesso ao mundo dos ocultos também. Na Kabbalah, a romã é um símbolo da Torá, porque ela tem 613 sementes que nem os 613 mandamentos da lei judaica. Né? E só os iniciados que se preparam e se purificam espiritualmente têm acesso a esse conhecimento. As palmeiras, elas representam o crescimento espiritual. E junto com as romãs e a coroa tríplice da sacerdotisa, elas formam o desenho da árvore da vida da Kabbalah, né? A Sefirot. Eu acho muito interessante a sacerdotisa retratada aqui como um tigre nessa carta. Porque o felino é geralmente relacionado com o espiritual, né? E com a ideia que eles podem ver o que a gente não consegue. Né? O tigre incorpora essa capacidade de sintonizar a intuição e o que está oculto, né? E também tem essa coisa da dignidade, da quietude, né? Que são outras características que definem a sacerdotisa também. A presença calma, misteriosa, que reflete, né, um saber interior, tal, de magia quieta do ser, né? Que contrasta com a ação visível e manifesta do mago. Ele também está associado com a energia Yin, que está associada também com a sacerdotisa, né? Que é coragem, paciência, lealdade e a natureza receptiva, né? Enquanto o tigre é escolhido para ilustrar a sabedoria intuitiva, o regalismo e a conexão com o oculto e o subconsciente da sacerdotisa, né? A Sherazade já apresenta um outro aspecto desse arcano. Para quem não conhece a história, a Sherazade foi uma menina que vivia num lugar em que o sultão foi traído pela esposa. E aí ele desviveu ela. E louco, enlouquecido de raiva, ele casava todo dia com uma mulher e matava ela quando amanhecia, né, antes que ela pudesse trair ele. Aí o reino todo estava tremendo de medo da fúria do sultão, né? Até que um dia a Sherazade, que era filha do vizir, ela se voluntariou para ser esposa dele. E quando chegou a noite, ela perguntou se podia fazer um último pedido, que era ver a irmãzinha. E a irmãzinha, seguindo o plano que elas tinham combinado antes da Sherazade ir para o palácio, assim que chegou lá, ela implorou para Sherazade contar uma história. E daí, durante toda a noite,
debaixo da luz do luar, né? Ela contou uma história tão incrível e interessante que quando amanheceu e a história estava só na metade, o sultão permitiu que ela vivesse mais uma noite para terminar a história dela. E aí, desse jeito, ela passou 1001 noites contando histórias que eram românticas, épicas, com lições de moral, né? Ridículas, comoventes, tal. E enquanto ele ouvia essas histórias por 1001 noites, o sultão se esqueceu do seu ódio, né? Se tornou um monarca compassivo de novo e aprendeu a amar com a Sherazade. Então aqui também se trata do mistério feminino, né? Do oculto, da inteligência estratégica, né? Ela está usando o silêncio como arma aqui, porque ela sempre deixa uma parte da história para ser revelada na noite seguinte de propósito, né? O que poderia ser uma representação do Logos velado, ou a palavra sagrada. Mas o aspecto da sacerdotisa em evidência aqui é o do conhecimento profundo de história, símbolos e da psicologia humana, o feminino, né? Que inicia o masculino por meio do conhecimento, educando, purificando ele, né? E transformando não só espiritualmente, mas emocional e eticamente também. Ela olha para dentro, não para fora. Guarda o livro fechado, porque ela não prega, ela guarda o mistério, né? Essa postura enigmática e o mistério, né? Ecoa o tipo de atitude que se esperaria de alguém que escondeu sua identidade verdadeira para poder existir num sistema que a rejeitaria, né? Que foi o caso da Papisa Joana. A Papisa Joana foi uma mulher que, segundo uma lenda medieval, teria se disfarçado de homem e virado papa em Roma. Diz que ela foi descoberta só depois que engravidou e deu à luz na rua no meio de uma procissão. Né? A igreja nega a existência dela, mas a história circulou na Europa por muitos séculos. Essa lenda é bem conhecida, mas o que pouca gente sabe é que existiu mesmo uma papisa verdadeira. Uma mulher chamada Manfreda Visconti, que foi queimada pela igreja em 1300. E foi a família dela que patrocinou o primeiro deck de tarô como a gente conhece hoje, que é o Visconti Sforza, né? E entre os trunfos sem número e sem nome, apareceu a figura de uma mulher, que os decks que vieram mais tarde chamaram de a papisa. Mesmo quando o nome foi mudado, as papisas elas deixaram o seu eco, né, na carta como símbolo do feminino que detém poder espiritual oculto, mesmo que à margem do sistema. Né? Por séculos, as religiões judaico-cristãs elas foram dominadas por imagens e conceitos associados com o papel masculino. Né? A Santíssima Trindade, por exemplo, que é formada por Pai, Filho e Espírito Santo, cadê a mãe? Né? E existe uma forte evidência de que as mulheres foram sistematicamente excluídas de papéis de liderança religiosa com o crescimento da igreja institucional, né? Que surgiu lá pelo século IV, no cristianismo. Os homens assumiram, né? Monopolizaram a autoridade religiosa, excluíram as mulheres do sacerdócio e, no caso do judaísmo rabínico, marginalizou as figuras femininas de destaque, né? Privou elas de ensino e liderança formal. Essa exclusão levou à reinterpretação dos textos sagrados, né, para justificar a ausência feminina. Tipo, homem profetizando é inspirado por Deus, mulher profetizando é bruxa. Né? E aí os papéis de influência, de profecia e ritual, eles foram restritos ao masculino. E isso impactou a memória coletiva e foi apagando as contribuições dos papéis femininos na sociedade. Porque no período bíblico e pré-bíblico existiam, né, as profetisas, juízas, líderes comunitárias, espirituais, curadoras. E essas funções eram muito respeitadas. Né, e até centrais para a vida da comunidade delas. No judaísmo bíblico, as mulheres eram um canal direto do divino, que nem tinha as profetisas, Débora, né, Míriam, Ruda. No cristianismo primitivo, as comunidades apostólicas elas ainda tinham algum respeito relativo, né, elas eram diáconas, apóstolas, líderes de pequenas comunidades, né. E essas foram as precursoras do arquétipo da sacerdotisa aqui. Né, como símbolo de intuição e liderança interior.
No judaísmo rabínico, no século III, e no cristianismo institucionalizado, no século IV, elas já são marginalizadas, né, dos papéis de autoridade formal e excluídas do sacerdócio. E daí elas passam a atuar só nos bastidores, em ambiente doméstico, ajudando, né, a preservar a tradição, o ritual, e em mostreiros e conventos femininos também, né? Até os dias atuais, que a gente começa agora a recuperar, né, de pouquinho esse espaço de liderança no sagrado. Hoje a gente tem as mães de santo, as sacerdotisas, né, das comunidades espiritualistas, mas ainda tem muito a ser recuperado de fato, né? A gente mesmo exercendo pastorado nas igrejas, ainda é vista como menor quando comparada com o homem, né? E tem discurso aí aos milhares falando sobre isso nas redes sociais para comprovar, fácil de achar. Então a lenda da papisa Joana e a história da Manfreda Visconti falam de um grande desenvolvimento social naquela época, né, com a reintrodução do feminino e os conceitos femininos na religião. Como as religiões de padres e rabinos eram muito duras, severas e julgavam pesado, né, porque davam muita ênfase em pecado, julgamento e punição, o povo queria qualidades de amor e misericórdia, né, e se identificavam com essas mulheres. E é interessante, né, a gente observar que a igreja colocou Cristo, né, o Filho, nesse papel exato de introduzir amor e compaixão, né, e a igreja como mãe. Mas não pegou, né? O povo ainda queria uma mãe personificada, daí a igreja cedeu um pouco e elevou, né, a Virgem Maria praticamente o mesmo nível do Cristo. Então, por isso que a figura da sacerdotisa no tarô é apresentada usando as vestes papais, né? E usando a tiara tripla dos papas, que tem conotação ambígua de propósito, né? Formando uma imagem composta, né? Tanto da autoridade espiritual legítima feminina, a Isis Sofia, quanto da transgressão do patriarcado religioso, né? Na papisa Joana. Bom, para finalizar, gente, a sacerdotisa é introspectiva, né? Ao invés de agir, ela observa, sente, processa e guarda. Está ligada não ao verbo fazer, mas ao saber, o saber profundo, né? Que torna ela conhecedora e também guardiã de todos os mistérios. Enfim, este foi o meu apanhado de cartas e ideias e conceitos que me deram todos os insights para esse arcano que eu compartilhei com vocês hoje. Espero que tenha te ajudado a ter os seus próprios insights, né? E que você tenha gostado. A sacerdotisa só fala para quem sabe escutar. Se pergunte então, você ouve sua intuição ou só o barulho da sua ansiedade? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino para o YouTube te avisar quando abrir a live, postar os shorts e o próximo vídeo. E, pô, cadê meu like? E que você nunca se esqueça. Quem dobra o éter, dobra a si mesmo. Até o próximo portal. お疲れ様でした。